Boa noite a todos, bem-vindos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da casa. Aqui estamos todos reunidos hoje num ciclo muito bonito, que já se tornou tradicional nesses últimos 3 anos, Ana Maria? Não, é o segundo. É o segundo, eu já coloquei um a mais, porque ele terá 10 a mais, ou pelo menos isso, que é a cadeira 41, que é, de fato, uma concepção muito bonita, essa pensada por Ana Maria Machado, contemplando toda uma multidão, toda uma presença que aqui está em ausência e que, portanto, é também parte da inteligência brasileira, é parte de um horizonte que se constrói com múltiplas mãos e rostos que não necessariamente estejam aqui agora. Não apenas os que partiram, não apenas os que virão, mas, ao mesmo tempo, daqueles que, não tendo tido lugar na casa, por razões históricas determinantes. É mais ou menos isso, né, Ana Maria? E me cumprimento, faço os cumprimentos à Ana Maria Machado, organizadora dos nossos ciclos. O ciclo de hoje é um ciclo muito bonito, que será apresentado pela Ana Maria Machado, pelo nosso queridíssimo acadêmico Evanildo Bechara, que vem de uma reunião importante a respeito dos horizontes da língua, percalços, desafios e soluções. Bom, a acadêmica Ana Maria Machado, eu vou apresentar a acadêmica Ana Maria, por sua vez apresentará o acadêmico Bechara. Eu, naturalmente, tenho sido muito mal educado nos últimos tempos, mas, contra a minha própria vontade, terei de sair por virtude de uma reunião que está acontecendo em breve. Bem, a acadêmica querida Ana Maria Machado formou-se pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, em Letras Neolatinas, e fez pós-graduação na UFRJ. É doutora em Semiologia e Linguística pela Universidade de Paris. Lecionou na Faculdade de Letras e na Escola de Comunicação da UFRJ e da PUC, Rio de Janeiro. Foi professora da Sorbonne, das universidades de Berkeley e Oxford. Como jornalista, trabalhou em diversos órgãos de imprensa nacional e estrangeira. É membro do PEN Club e do Seminário de Literatura da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Foi agraciada com os prêmios Jabuti, Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, Bienal de São Paulo, João de Barros, Cecília Meirelles, o Prêmio Machado de Assis da Casa, pelo conjunto da obra, antes de pertencer naturalmente à Casa, Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional. No campo internacional, destacamos o Prêmio Casa de las Américas, de Cuba, Prêmio Hans Christian Andersen, de vasta repercussão, Prêmio Melhores do Ano da Biblioteca Nacional da Venezuela, Lifetime Achievement Award em literatura do Brazilian International Press Award de Miami, o Príncipe Klaus, da Holanda, Prêmio Estrela de Prata da Suécia. Por enquanto. Em 2012, presidiu a Academia Brasileira de Letras, de cuja diretoria fez parte em diversas e oportunas gestões. Na extensa biografia, impronunciável nesse momento, de Ana Maria Machado, em que se alterna a produção no campo ensaístico, ficcional, eu gostaria de destacar alguns desses ensaios, como, por exemplo, Como e Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, Recado do Nome, leitura de Guimarães Rosa à luz do nome de seus personagens, recomendado por Barthes, que gostaria que também, para Proust, algo parecido fosse feito na França, parecido ao que fez Ana Maria Machado. Entre os 10 romances publicados, citamos apenas Aos Quatro Ventos, A Audácia dessa Mulher, Tropical Sol da Liberdade, O Mar Nunca Transborda, Um Mapa Todo Seu. A produção de literatura infanto-juvenil é enorme. Para citar apenas alguns, Bia, Bisabel, De Olho nas Penas, História, Meio ao Contrário. Passo com muita satisfação e alegria para Ana Maria Machado a palavra de apresentação ao acadêmico Evanildo Bechara, pedindo múltiplas escusas indesculpáveis por essa ausência lamentável para mim, não para os senhores e nem para a mesa. Muito obrigada. Obrigada, Marco Lucchesi. E é com grande alegria que eu dou início a mais um ciclo de Cadeira 41. Em geral, eu não gosto muito de me repetir, eu sou muito novidadeira. E, então, é uma exceção para mim estar fazendo, em 2 anos seguidos, um ciclo com o mesmo título, mas é que essa ideia de falar em intelectuais brasileiros que nós gostaríamos que tivessem entrado na academia e que não entraram por uma série de fatores, nos dá a oportunidade de refletir não só sobre as lacunas, mas também de alguma maneira, homenagear e chegar perto com carinho desses que gostaríamos que tivessem sido nossos confrades, que, de alguma maneira, são nossos irmãos também nisso.
Hoje, vamos dar início, então, a esse ciclo com uma palestra, uma conferência sobre Antenor Nascentes, a cargo do professor Evanildo Bechara, acadêmico querido. Eu chamo sempre de professor porque foi meu professor. Um inesquecível professor de filologia românica na Universidade, na UFRJ, que nesse tempo era a Faculdade Nacional de Filosofia, mas também ele deu aula na UERJ e foi professor emérito da UF, onde também deu aula, Universidade Federal Fluminense. Foi professor visitante da Universidade de Coimbra e da Universidade de Colônia. Fez parte da comissão científica da Société Linguistique Romane, com sede em Estrasburgo. Pertence à Academia Brasileira de Filologia e à Associação de Romanistas. Foi diretor da revista Confluência do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português. Pelo mesmo instituto, publicou uma obra coletiva intitulada Na Ponta da Língua, composta com publicações de artigos de diversos autores, incluindo Silvio Elia, Gladstone Chaves de Mello, Antônio Geraldo da Cunha, Maximiano de Carvalho e Silva, Antônio Basílio Rodrigues, entre outros. E ele é o coordenador dessa série, ele, professor Bechara. Diretor da revista Litera, preparou, junto com Segismundo Spina, a primeira edição da antologia de Os Lusíadas, publicada pela Grifo. É autor de um capítulo no livro coletivo Trivium e Quadrivium, em que escreve sobre história da gramática na Idade Média, pela editora Ibis de São Paulo. E, entre outros livros, é autor da Moderna Gramática Portuguesa, que já está em 37ª edição e 17 reimpressões. Lições de Português pela Análise Sintática, um livro que deve fazer muita falta para quem não passou por ele. Gramática Escolar da Língua Portuguesa, Língua e Linguagem e a Nova Ortografia. O Evanildo Bechara, o nosso querido confrade, vai falar sobre Antenor Nascentes numa palestra que ele deu o título de Um Tardio na Cadeira 41. Com a palavra, Evanildo Bechara. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos nossos internautas que nos acompanham online. E boa tarde muito especial a 2 representantes da família do Velho Nascentes. Nós temos aqui 2 representantes, um neto e uma bisneta desta estirpe extraordinária, começada por um homem de uma família pobre, que chegou a ocupar os pontos mais altos dos estudos linguísticos em nosso país e de reconhecimento internacional por algumas das suas obras dentro do campo da romanística. Quero lembrar às pessoas que não são afetas a esses estudos que a filologia românica é o estudo científico das línguas e das literaturas que representam a continuação do latim. São as chamadas línguas românicas ou neolatinas. E o professor Antenor Nascentes foi, no início da nossa universidade, foi professor de filologia românica. O professor Nascentes é daquelas pessoas, como dizia o Capistrano de Abreu a respeito de Saint-Delille, é daquelas pessoas que não se comparam, é das pessoas que se separam. E realmente a produção científica do professor Nascentes é realmente uma coisa extraordinária, porque ele, seguindo naturalmente o conselho de Goethe, tinha um olho voltado para a ciência e o outro olho voltado para a vida, de modo que ele era um estudioso de língua portuguesa que nunca chegou a vestir a capa
daquele gramático que, de palmatória à mão, estava atrás dos pronomes mal colocados, atrás dos verbos com as regências trocadas. O velho Nascentes era um homem voltado para a vida, e para a vida da linguagem, que é, sem dúvida nenhuma, a vida do próprio ser falante. Não é? A linguagem é um produto da inteligência humana, e nela a inteligência humana também coloca um pouco da sua possibilidade de enfeitar a realidade do mundo exterior, e não somente do mundo exterior, mas do que nos vai na alma. Por exemplo, Machado de Assis é um desses mergulhadores da alma humana. E é interessante lembrar aqui dois nomes que se completam nas suas áreas diferentes. Machado de Assis e o nosso professor Antenor Nascentes. É que ambos não tinham, na época, as condições previstas para um sucesso. Eram pobres, eram negros e viviam num ambiente muito restrito. Mas o professor Nascentes, como o Machado, cada um no destino do caminho que cada um escolheu, o professor Nascentes é um autor que serve de modelo a todos aqueles que olham a língua como a capacidade possível de expressão, de tradução de pensamentos e emoções. Era um homem destituído daquela figura de professor, aquela figura professoral, daquele que dá a última palavra sobre os assuntos. Ele sempre dizia, e fazia isso em toda a sua vida, viveu 86 anos, e fazia e dava esse exemplo para todos nós. Eu procuro os caminhos novos. Eu abro os caminhos dentro das minhas possibilidades. Essa primeira abertura de caminho é uma abertura ainda muito inocente, mas com todo o vigor da minha inteligência e da minha capacidade de amar as coisas, mas tenho certeza que este primeiro caminho percorrido vai ter as suas falhas. Mas ele, se não for aberto por mim, este caminho não encontrará sucessores meus que venham aplanar o terreno, corrigir as falhas de observação e apresentar este caminho como um caminho digno de ser estudado. E o Nascentes era assim. Ele usava muito uma frase: se as dificuldades existem, elas devem ser vencidas. E ele dizia vencidas com uma ênfase daquele homem que chegou aos 86 anos, naturalmente os últimos anos foram anos de decadência intelectual. Ele, durante uns 3 ou 4 anos, ainda ficou esperando a indesejada, sem poder sair à rua, porque o Nascentes, como eu disse, era um homem voltado para os estudos, mas era um homem voltado para a vida. Ele tinha um livro de um bibliófilo, não era bem um bibliófilo, mas era um estudioso do Rio de Janeiro, e ele queria conhecer bem a terra onde ele nasceu. Então ele procurou conhecer todos os logradouros, todos os cinemas. Era um homem que se preocupava também
com as belezas que estavam fora dos livros do seu gabinete de estudos. E essa pujança ele levou para os estudos. O professor Nascentes só chegou ao Pedro II porque uma professora primária sentiu no jovem aquelas centelhas da inteligência e achou que aquele jovem pobre precisava de um empurrão para poder abrir a estrada vitoriosa da vida. E foi o que aconteceu. Fez o primário com esta professora, creio que se chamava professora Dona Antônia, e a professora pagou a sua matrícula, a sua condição de aluno para fazer o vestibular do primeiro ano ginasial da época, não é? E ele cursou todos os 5 anos fazendo parte do pavilhão, não é, dos grandes alunos da casa. Durante os 5 anos, o Nascentes ocupava sempre os primeiros lugares da fila que eram destinados aos melhores alunos da turma. E o Nascentes estava lá. E junto dele, Manuel Bandeira. Ele pertenceu a uma turma do Colégio Pedro II para fazer o antigo curso, não é, ginasial de 5 anos, e tendo como alunos pessoas de famílias muito graduadas na sociedade brasileira. De um lado, ele tinha Manuel Bandeira, do outro lado, ele tinha Sousa da Silveira, que era o mais velho dos 3, uma diferença de 3 anos entre o Sousa, que entrou no primeiro ano daquele curso de humanidades do Pedro II, não é? Com 13 anos, e o Nascentes e o nosso Manuel Bandeira, ambos com 10 anos de idade. E ainda havia o Arthur Moses, que pertencia a uma família também de gente de grande reputação na sociedade brasileira. Pois aquele rapazinho foi, durante os 5 anos, dos alunos melhores do panteão, dos bons alunos do Colégio Pedro II. Saiu de lá em 1902 e, por amor à casa, onde ele e todos os outros, Manuel Bandeira, o que ele sabe ele aprendeu no Colégio Pedro II. O Sousa da Silveira diz a mesma coisa. O que eu aprendi no Colégio Pedro II me serviu para a vida toda, pois ele, para continuar naquela casa, ele resolveu fazer direito, porque, excepcionalmente, a faculdade de Direito estava, não sei se momentaneamente, mas estava localizada nas dependências do Colégio Pedro II. Então, ele não queria se afastar daquela casa que lhe abriu os grandes horizontes da vida. E o Nascentes foi fazer direito por isso. O Sousa da Silveira foi fazer engenharia. O Sousa da Silveira pertenceu àquele primeiro grupo de engenheiros, não é, que idealizou os novos caminhos para o subúrbio do Rio de Janeiro. E o Sousa começou, portanto, como engenheiro da Central do Brasil. O Manuel Bandeira, não é, já foi para outro campo de estudos, mas como o início da tuberculose tinha começado, já se tinha apresentado ao nosso Bandeira, o Bandeira não chegou a concluir esse primeiro curso universitário
onde se localizou pela primeira vez. De modo que o Nascentes fez a faculdade de Direito e era um homem preocupado em abrir os caminhos, a orientação daqueles que precisavam de uma orientação para o bom desenvolvimento. Então começou a escrever pequenos trabalhos. O primeiro trabalho dele é de 1905. Em 1905, ele faz uma tradução do grego, porque a turma de professores do Colégio Pedro II daquela época era constituída de nomes que poderiam ser professores universitários em qualquer universidade europeia ou americana. Eram pessoas de grande talento, não é? E o Sousa, então, teve como professor o grande professor do Colégio Pedro II de grego, não é? Que foi também professor de grego do imperador Pedro II, e que escreveu o primeiro dicionário grego-português para a nossa língua, não é? Como professor de alemão, e o Said-Ali, o nosso Nascentes, trouxe para a vida, para os novos caminhos da vida, ele trouxe um bom conhecimento de línguas estrangeiras. Ele falava perfeitamente francês, traduzia perfeitamente alemão. O professor de alemão dele foi o professor Said-Ali. E assim o professor Nascentes se preparou para traduzir grego. Houve um momento do Colégio Pedro II que o professor de grego faleceu e ele então se preparou para se candidatar a ser professor do Colégio Pedro II de grego. E como era um homem ateniense, um homem de vontade firme, ele se impôs à tradução de 150 versos diariamente da Ilíada, da Odisseia, para se preparar para o concurso do Colégio Pedro II. Acontece que lhe veio a oportunidade de fazer concurso para o espanhol. E ele, então, prepara um primeiro trabalho, exatamente fazendo um estudo comparativo da fonética entre espanhol e português, e apresenta e é aprovado como professor de espanhol do Colégio Pedro II. Mas a grande meta dele era a cadeira de língua portuguesa. Ele tinha sido aluno de dois mestres extraordinários, Fausto Barreto, que é coautor de uma antologia chamada Antologia Nacional, ele com Carlos de Laet. Então, o Fausto Barreto lhe incutiu também o amor científico da língua. E o outro professor de português que encantava a todos, não é? Que era um pernambucano, nascido no Recife, não é? E que nunca escreveu nada sobre língua portuguesa, a não ser as duas teses, uma para a prova escrita, hoje para a prova de aula, sobre colocação de pronomes. Então, o professor Nascentes tinha como sonho continuar a cátedra que tinha sido preenchida por esses dois grandes mestres da filologia portuguesa, o Silva Ramos, professor, e o Fausto Barreto. Mas acontece, como eu disse, que a oportunidade que ele teve foi para o espanhol. E como ele também tinha espanhol no seu currículo da época, ele se candidatou com uma tese
sobre fonética comparativa, não é, do sistema fonético português e espanhol. Mais tarde, numa reforma do Colégio Pedro II, dá-se a vaga na cadeira de língua portuguesa e ele então se candidata. E aí o Colégio Pedro II teve 2 jovens professores que poderiam estar ocupando essa cadeira 41, a que tão brilhante e inteligentemente propôs a nossa Ana Maria Machado para a academia, a cadeira 41, a cadeira daqueles que, uma vez, daqueles que pretenderam entrar para a academia, mas que, por diversas circunstâncias, não conseguiram fazê-lo. Ou então aqueles que apreciavam a academia, tinham grande respeito pela instituição, mas que não se achavam com aquela inclinação para a vida acadêmica, não é? E assim vem ocupar essa cadeira mágica, não é? 41, ideada pela Ana Maria Machado. Então, o professor Nascentes, antes de trabalhar língua portuguesa, ele fez alguns trabalhos para orientar as pessoas que precisavam de informações jurídicas. Então, ele escreveu um pequeno manual para tirar dúvidas sobre assuntos jurídicos. Então, reparem que o professor Nascentes tinha uma preocupação permanente: ajudar aqueles que precisavam ser ajudados. Os trabalhos deles revelam isso. Pois bem, então, o professor Nascentes, com essa reforma do Colégio Pedro II, resolveu entrar para o Pedro II, e nessa época entraram, como eu estava dizendo, 2 grandes talentos. 2 grandes talentos. Antenor Nascentes, que hoje reverenciamos, e um injustamente esquecido, José Oiticica. São 2 talentos que se criaram mais ou menos na mesma época, que foram para o Pedro II quase ao mesmo tempo, que escreveram livros didáticos e se debruçaram sobre assuntos importantes da nossa língua que ainda não estavam tratados. Por exemplo, o Oiticica se especializou em fonética, no tempo em que Pedro II não tinha laboratório. 40 ou 50 ou 60 anos depois, o Colégio Pedro II, graças à influência do Nascentes e do Oiticica, conseguiu trazer da Europa um laboratório de fonética experimental. Mas esse laboratório nunca pôde ser praticado porque faltavam pessoas para, primeiro, montar o laboratório e depois trabalhar no laboratório para apresentar os resultados das suas pesquisas no campo da fonética. Principalmente o Oiticica foi um grande especialista, deixou trabalhos importantes, não só para a classificação de fonemas da língua, mas também para problemas de ortoépia, problemas de defeitos da fala, não é? Certas dislalias, etc. O Oiticica e o Nascentes, ambos, se voltaram para isso. E eram pessoas que se respeitavam e que se admiravam. O Oiticica tinha ideias anarquistas, e quando o Oiticica havia um movimento comunista, a primeira coisa que a polícia fazia era prender o Oiticica. O Oiticica ficava preso e o velho Nascentes dava as aulas do Oiticica. Numa dessas substituições, o Oiticica escreve um trabalho contra um trabalho do velho amigo Antenor Nascentes. Quer dizer, eles eram amigos,
mas ciência à parte. Então, os dois discutiam diferentemente no campo da ciência, mas no campo da amizade, os dois estavam juntos. Isso aconteceu. Aconteceu, por exemplo, entre os trabalhos do professor Nascentes, ele publicou uma edição dos Lusíadas. E esta edição foi severamente analisada por Sousa da Silveira. Eles eram amigos, mas a ciência em primeiro lugar. É uma coisa de que o Brasil não está acostumado. Falar, discutir com um amigo, parece que passa a ser inimigo desse amigo. Não, você pode discutir, pode trazer ideias diferentes, mas o brasileiro prefere as palavras de elogio, ainda que às vezes mentirosas, as palavras verdadeiras, porque essas palavras são próprias dos inimigos, quando às vezes é um amigo que quer a melhoria do trabalho. E assim o Oiticica, na prisão, o Nascentes dando as aulas e recebendo dinheiro para entregar à família no fim do mês, a família do Oiticica, mas o Oiticica ali mesmo escreveu um trabalho sobre um pequeno ensaio que o velho Nascentes tinha sobre língua portuguesa. Essa visão do mundo, ao lado da visão científica do Nascentes, o levou a perlustrar caminhos até então não ventilados, como, por exemplo, a língua do povo. Em 1920, um escritor, bom estudioso, paulista, não é, escreveu o Dialeto Caipira. Dialeto Caipira de São Paulo. E em 20 também o professor Nascentes começa a escrever numa revista os primeiros capítulos do seu Linguajar Carioca. Ora, isso era trabalho que não passava pela casa de um professor de língua, porque o professor de língua ou se debruçava sobre os livros dos grandes clássicos portugueses, ou dos brasileiros que repetiam essa tradição clássica, como era o caso de Gonçalves Dias, não é? Mas o professor Nascentes tinha um olho na ciência e outro olho na vida, como aconselhava o Goethe aos seus interessados em penetrar no conhecimento da vida. Pois bem, então o professor Nascentes, em 1920, escreve e manda esse trabalho para o grande corifeu dos estudos românicos na Europa, o professor Meyer Liebig, professor Wilhelm Meyer Liebig. Os alemães colocavam esse traço quando eles queriam acrescentar ao nome, porque Meyer era um nome muito comum na Europa, não é? Na Alemanha, os Meyers. Então, o nosso romanista acrescentou o sobrenome da mulher, Meyer-Liebig. Pois bem, e o Meyer-Liebig recebeu esse trabalho, o Linguajar, e pediu que o velho Nascentes mandasse para ele muitas informações sobre o português popular, porque a ele só chegavam informações sobre os estudos da língua escrita, da chamada língua padrão, da chamada língua normatizada, mas havia pouca informação sobre o uso da língua. E o português do Brasil tinha para os romanistas comparativistas, os que faziam comparações no tempo e no espaço, o português do Brasil tinha uma importância capital.
porque se diz que o português do Brasil, não é, deturpa o português de Portugal, que o português do Brasil se afastou do português de Portugal. Mas, na realidade, o que houve foi coisa diferente. Os portugueses é que alteraram a sua língua. Nós mantivemos. Depois dos primeiros estudos do século XIX e início de XX, surgiu uma disciplina nova para os estudos linguísticos. Era a geografia linguística. A geografia linguística, que estudava o destino das línguas nas várias regiões geográficas, ou do mesmo país, ou de países diferentes. E um dos corolários que a geografia linguística logo estabeleceu é que as línguas transplantadas, as línguas que saem do seu centro de cultura e vão conhecer outras regiões, essas línguas são arcaizantes. Elas não participam das alterações que a metrópole, porque a metrópole vai passando pelo desenvolvimento da sua cultura, etc. Então, o português que veio para o Brasil foi o português do século XVI, o português de Camões. E a primeira gramática da língua portuguesa, publicada em 1536, Fernão de Oliveira, esta gramática, quando se refere à língua portuguesa, diz que a língua portuguesa era melodiosa e harmoniosa. Ora, duas qualidades que hoje o português de Portugal não tem. Porque, a partir do final do século XVII, início do XVIII, por circunstâncias que não foram ainda bem explicadas, houve uma intensificação da sílaba tônica. E a intensificação da sílaba tônica fez com que os portugueses passassem a falar mais rapidamente, passando rapidamente pelas átonas, nas sílabas átonas, para se localizarem na sílaba tônica, que passou a ser a alma da palavra. A sílaba tônica é aquela que marca, não é, a palavra. Se eu tenho, por exemplo, sábia, sabia e sabiá, são as posições do acento tônico que vão demonstrar e caracterizar três palavras diferentes: sábia, sabia e sabiá. Então, essa intensificação da sílaba tônica trouxe a necessidade de uma velocidade maior de pronunciar as átonas para haver a restauração da palavra na sílaba tônica. Havia um professor de português de Portugal que dizia que os nossos alunos não sabiam gramática porque não sabiam a classificação, não é, da palavra pelotão. Mas acontece que o professor, quando pedia a palavra, ele dizia Plutão. E os brasileiros diziam que Plutão era um substantivo próprio. Mas ele queria dizer pelotão. Eu tive essa experiência quando fui professor em Coimbra, 2 anos. Não é? Eu mandei buscar a minha irmã para conhecer um pouco de Portugal, naturalmente, da Península Ibérica e depois um pouco da Europa. E ela não conseguia acompanhar o que a televisão dizia. Ela me dizia: Evanildo, o que foi que ele disse? Foi o que ele disse, porque a fala rápida dos portugueses modernos. Essa fala rápida não tinha Camões. Camões pronunciava as palavras a ponto de o primeiro gramático da língua dizer que a língua portuguesa era uma língua de fonética melodiosa. Camões, e isso se refletia no grande problema que os gramáticos tinham, que era a colocação de pronomes. Os portugueses que trouxeram o Brasil, ou trouxeram o português para o Brasil,
eram portugueses que primavam pela colocação do pronome antes do verbo. A colocação era uma colocação de próclise. Com esse problema da sílaba tônica, a posição antes do verbo, do pronome átono, passou mais preferentemente para depois do verbo. Se nós pegarmos 100 versos de Camões, a colocação dos pronomes átonos coincide em Camões com a colocação do brasileiro. O pronome vem antes do verbo. E no Brasil, já em Portugal, dialetos faziam a mesma coisa. Essa extensão do pronome antes do verbo contaminou o início das frases. Em Portugal, temos frases como me melem, não é? Tarranego, te arrenego, não é? Com o pronome átono antes do verbo no início de oração. Isso, no Brasil, chegou a tomar um incremento que Portugal não chegou a conhecer em toda a sua história. De modo que, voltando ao nosso Nascentes, o Nascentes ele tinha aprendido com o professor Said Ali, e o Said Ali com os autores alemães, que colocação de pronomes é um problema de fonética sintática, é um problema de ritmo frasal. Não é o que atrai o pronome, não é o não que atrai o pronome. Tanto que quando perguntavam ao Silva Ramos como ele colocava os pronomes, ele disse, eu não sei, porque eu não os coloco, eles é que se colocam na frase, não é? Porque o Silva Ramos, embora pernambucano, ele teve uma educação toda inicial em Portugal, de modo que falava com sotaque português. Então, ele dizia, eu não coloco os pronomes é que se colocam na frase. Então, os estudos de geografia linguística vieram mostrar que a transplantação da língua portuguesa para o Brasil, não é, deu-lhe esta feição arcaizante em relação ao progresso. E o professor Nascentes entendia tudo isso, dizia nas correções do Colégio Pedro II que não se notassem como erros os problemas de colocação de pronomes, porque os alunos, quando chegavam aos exames de admissão, colocavam os pronomes como tinham aprendido, não é? Por contato com a família. Os primeiros mestres de língua são os nossos familiares, a começar pela mãe. Por isso é que a língua é língua materna e não língua paterna, não é? Porque é justamente com as mulheres, já que os homens saíam, hoje saem todos e a criança fica solta, não é, em casa. Então, o velho Nascentes estudava essas particularidades de língua. E a sua obra reflete essa filologia de, vamos dizer, de ares, de ventos arejados, não é? Ventos arejados, ele não era um gramático bitolado. Com o Oiticica, eles começaram com a publicação de livros didáticos. E o nosso professor Nascentes escreveu para a época uma série escolar modelar, chamada Idioma Nacional. Essa década de 20 até 30 foi uma década em que os países de língua espanhola também estavam querendo saber se eles falavam espanhol ou se eles falavam uruguaio, se eles falavam mexicano, se eles falavam argentino, etc. Então, para não dar o nome da língua de origem, eles diziam idioma nacional.
Mas o Amado Alonso dizia: chamar uma língua de língua nacional é não lhe dar nenhuma característica de origem. Língua nacional não traduz a sua verdadeira identidade. Então, essa coleção do Nascentes se chamou Idioma Nacional. O primeiro volume era dedicado ao professor que ia ensinar a proferir as palavras, proferir os sons da língua, articular convenientemente os fonemas, não é? Escrevê-los, não é? E a ortografia. Então, o primeiro volume tratava de ortografia, de pronúncia, de ortoepia. O segundo volume era o momento da morfologia, era o momento da flexão verbal, da flexão nominal, os plurais, as conjugações de verbos, etc. O terceiro volume era dedicado à sintaxe, isto é, às palavras já arrumadas na frase, e às frases arrumadas no período, e os períodos já arrumados dos parágrafos. Então, era a vez da sintaxe. O quarto volume era a gramática histórica, e o quinto volume eram elementos de literatura. Então, nos 5 anos do antigo curso ginasial, o aluno percorria todos os domínios ali. Mas o Nascentes não ficou somente na visão da língua viva do povo. Para a visão da língua, ele também tem um dicionário da gíria carioca, um dicionário de gírias. Ele também tem um dicionário de regência verbal. Como Nascentes tinha um olho na ciência e outro na vida, ele disse coisas de regência que ainda não foram aprofundados nos livros de língua portuguesa. Por exemplo, o Nascentes trouxe, por influência inglesa, a ideia do que ele chamou de pós-vérbio, que a gramática inglesa chama de two-word verbs, isto é, onde a preposição não é um complemento do verbo, ela muda o significado do verbo, não é? É como em inglês. Em inglês, você com a preposição, por exemplo, look, é olhar. Mas se eu disser look for, eu já não é mais olhar, já é procurar. Então, a preposição, já em vez de ser um complemento do complemento, ela tem responsabilidade semântica com o significado do verbo. O Nascentes chamou isso pós-vérbio. E os estilistas da língua, os escritores que sabem extrair da língua todas as suas potencialidades e criar nelas também, na língua, essas potencialidades, trabalham com isso. Por exemplo, arrancar a espada e arrancar da espada. Arrancar a espada é tirá-la da bainha. E arrancar é apenas ameaçar, é o gesto de ameaçar, como fez a nobreza diante do rei que estava já condoído das lágrimas de Inês de Castro. Então Camões diz: arrancam da espada de aço fino, um nobre não podia tirar a espada diante do rei. Ele apenas ameaçava, quer dizer, a nobreza estava dizendo que não havia perdão para Inês de Castro, não é? Pelo seu amor com Dom Pedro. Não havia perdão. Arrancam da espada. E nós usamos isso. Cumprir o dever é cumprir o dever. Mas cumprir com o dever enfatiza mais a necessidade de proceder. É claro que essas novidades e essas criações, elas não são universais. Elas podem até se universalizar, mas elas não são universais. Isso pertence ao tesouro de cada escritor estilista, escritor que sabe tirar da língua tudo aquilo que a língua tem e tudo aquilo que a língua às vezes até desconhece,
mas ele vai lá captar e descobrir. A Ana Maria, por exemplo, tem um trabalho inicial dela, onde ela estuda exatamente essa capacidade de a língua dizer mais pelo seu lado inventivo do que pelo seu lado natural, quando ela estudou os nomes de pessoas, os nomes próprios, não é? Os nomes próprios, pelas suas diversas representações gráficas. O professor Nascentes, portanto, era o homem, e ele trouxe para a regência a ideia do pós-vérbio, porque o pós-vérbio não é uma regência verbal, mas é um prefixo, é uma preposição que serve como se fosse um prefixo, porque o prefixo é que muda o sentido do radical, não é? Então, essa preposição tem compromissos com o radical, é o pós-vérbio. O Nascentes trouxe isso no seu trabalho O Problema da Regência, quer dizer, onde o professor Nascentes colocava o dedo, ele trazia não só a ciência, mas trazia também as potencialidades que a língua apresentava, ou que a ciência ajudava a ver o que o normal das pessoas não vê nesse fabuloso tesouro que é uma língua materna. O professor Nascentes também penetrou por campos muito perigosos na época, o campo da etimologia. Ele foi o primeiro autor brasileiro a escrever um dicionário de etimologia. Ora, um dicionário de etimologia é um dicionário de muita responsabilidade, porque é um dicionário de ordem linguística, mas também de ordem cultural, porque o dicionário etimológico ele trabalha com as línguas que culturalmente influenciaram aquela língua, quer dizer, a etimologia não trata somente daquela palavra que vem do latim, ou que vem do grego, ou que do grego passou para o latim e do latim chegou até nós. A etimologia também trata dessas contribuições culturais que uma língua, não é? Uma língua traz para aumentar o arcabouço semântico de uma palavra. No Brasil, nós não tínhamos nas livrarias uma bibliografia, nem nas livrarias, nem nas bibliotecas. Nós não tínhamos uma bibliografia, não tínhamos livros acompanhando a ciência. Não havia, por exemplo, assinatura de revistas. Se vocês procurarem, por exemplo, a Biblioteca Nacional, ela é riquíssima, até a grande contribuição da família real quando chegou ao Brasil. Agora, dali para cá, não é, a coleção de filologia é uma coleção que ficou no passado. Ela é boa para quem estuda as histórias, a ideia, a evolução das ideias linguísticas, porque lá vocês vão encontrar grandes gramáticas que saíram de circulação, mas que representam o caminhar da ciência. Pois bem, o professor Nascentes, naturalmente entusiasmado pelo seu contato com Meyerling, que escreveu, a partir de 1910, o Dicionário Etimológico das Línguas Românicas, ele também penetrou nesse campo da etimologia. E só tinha à disposição a segunda edição do REV, do Romanische Etymologische Wörterbuch, do Meyerling. Mas o Meyerling já tinha publicado uma terceira edição. Dicionário etimológico, a gente tem que consultar sempre a última edição e não a penúltima, porque os estudos vão se enriquecendo, vão trazendo maiores subsídios, e o dicionário do professor Antenor Nascentes
sofreu uma crítica muito severa de um português muito inteligente, que era português, mas que não concordava com o novo regime político instituído em Portugal. Ele veio para o Brasil e trouxe a sua biblioteca extraordinariamente rica. Pinheiro Domingues, que tinha vários pseudônimos, mas Pinheiro Domingues, e que já trabalhava, já recebia os primeiros fascículos que as editoras alemãs, não é, começam primeiro a publicar o livro em fascículos, e depois esses fascículos se reúnem em livro. Mas o brasileiro espera que o livro já venha encadernadinho na sua terceira edição, etc., porque ele não tem possibilidade de acompanhar o destino, não é? Não tem meios de acompanhar a bibliografia da época. Então, a edição, tanto que o professor Nascentes, o dicionário etimológico, lhe custou a perda de uma vista, não é? Ele ficou prejudicado de uma vista durante muito tempo. O tratamento dele era um tratamento inicial de ficar ligado a uma bateria, etc. Tanto que a televisão, quando veio, ele não pôde participar do progresso e da extraordinária informação da televisão vista como nós vemos. Ele via numa outra posição, só de ouvir, para poder acompanhar a televisão. O dicionário etimológico. Mas o Nascentes, da sua persistência ateniense, ele fez o primeiro volume, edição de nomes comuns, e o segundo volume de nomes próprios. E nós temos, graças ao Nascentes, no Brasil, um dicionário etimológico. Depois abriu o caminho para os grandes etimólogos, para os professores como a Antônio Geraldo da Cunha, que morreu muito cedo e deixou esse campo da etimologia aberta para todos. Então, o professor Antenor Nascentes é um merecedor desta cadeira 41. É um merecedor desta cadeira. É uma honra, é um exemplo para os brasileiros de um homem pobre que atingiu as maiores e melhores posições acadêmicas. Durante muito tempo, só 2 autores brasileiros eram lidos na Europa. Era Nascentes e Serafim da Silva Neto. Mas o Nascentes era o nome que marcou a filologia portuguesa, da língua portuguesa praticada no Brasil. Portanto, este ciclo começa muito alvissareiro. Começa com um homem que não foi só um homem notável, foi um homem notabilíssimo, com todas as condições, não é, que poderiam prejudicar esse percurso maravilhoso. De modo que é um exemplo. E os livros do professor Nascentes estão aí à disposição de quem quiser. Eles ainda são o dicionário de sinônimos, o dicionário, o breve dicionário, o dicionário resumido etimológico, publicado pelo Ministério da Educação. Estão aí as obras. É um homem cuja obra a gente pode ler, porque é um autor sério. É um autor que, quando diz, pesquisou, estudou. É, portanto, um autor que traria muita glória para as glórias que já tem a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado. Muito obrigada ao acadêmico Evanildo Bechara. Realmente seria uma honra ter tido Antenor Nascentes como um acadêmico, ocupando uma cadeira de número mais baixo que 41. E, para mim, é uma alegria, acho que para todos nós, poder começar este ciclo evocando essa figura.
eu lembro que, quando entrei para o curso de letras e descobri a existência da obra de Antenor Nascentes, a minha primeira reação foi de incredulidade misturada com alegria. Como alguém tinha feito um livro como O Tesouro da Fraseologia Brasileira, ou Linguajar Carioca, ou esses. Então, se a gente queria procurar palavras, não só a palavra isolada, mas o bom exemplo da palavra numa expressão popular, ouvi falar em chilique, saracutico, e mequetrefes, e patavina, e dar braço a torcer, enfim, meter os pés pelas mãos. De onde vem isso? Como é que era? Estava lá no Nascentes, tinha tudo. E, até hoje, o meu volume é manuseadíssimo. É um prazer procurar e encontrar essas historinhas de palavras e expressões que estão no Nascentes. Eu recomendo que procurem nas bibliotecas, que nós temos boas bibliotecas, aqui e Alhures. Então, será uma homenagem ao Nascentes e uma maneira de tê-lo entre nós, sempre presente e contribuindo para todos. Esse ciclo continua na próxima quinta-feira, sempre às 17h30. A próxima conferência será de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante, que vai falar sobre o romance Luzia Homem, de Domingos Olímpio, a criação de um mito mulher. Estão todos convidados e boa noite.